Olá! Hoje, Isaac falando com você traz um exemplo a ser seguido. A doutora Carmen Caroline, que vai tratar de um tema que você conhece bem. O papel da mulher diante das instituições. Nossa! Doutora Carmen é advogada, professora acadêmica, diretora do NPJ Unigran Rio Campus Nova Iguaçu, professora acadêmica e detalhe, sabe muito, porque eu tive o privilégio de, poxa, conhecer um pouco desse conhecimento. Foi minha mestre, né? Então, pessoal, com vocês, doutora Carmen Caroline, muito obrigado por você estar aqui. Vamos bater um papo muito bacana e fale com o pessoal sobre o que você hoje vai vir compartilhar com todos. Perfeito. Primeiramente, queria agradecer, né, o convite. Estou muito feliz de estar aqui. É uma oportunidade muito bacana da gente poder bater um papo sobre um tema que me toca e que mexe, né, com o meu dia a dia, com a minha vida, que é a questão, né, do gênero nas instituições. É algo que a gente tem debatido muito nos últimos anos, mas ainda temos um longo caminho a percorrer aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma ideia de igualdade, né, de uma ideia de equilíbrio ali dentro das instituições, paridade de gênero, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né. Como você bem falou, meu nome é Carmen Caroline, eu sou advogada, sou atuante na área de direito das famílias, que é uma área, né, que a gente sabe que trata de temas muito sensíveis. As relações familiares são sempre temas muito sensíveis. Sou professora universitária, atualmente coordeno junto com meu parceiro Eduardo, né, o NPJ, o Núcleo de Práticas Jurídicas da Unigran Rio. Eu estou no campus Nova Iguaçu como professora, mas como coordenadora também no campus de Duque de Caxias, né? Então, eu e o Edu, a gente tem essa tarefa, às vezes hercúlea, mas muito gratificante de estar nos dois campi, e eu acho que isso é uma sacada interessante da instituição, porque a gente consegue espelhar ali e não fazer nenhum tipo de diferenciação entre as duas unidades da instituição, né? Sou mestre em Direito, a minha área, né, do mestrado foi Direitos Humanos, a minha pesquisa foi pautada na mediação familiar, então é algo, inclusive, que a gente tem no núcleo de prática, a gente tem essa atuação voltada para a mediação de conflitos, e sou uma estudiosa do tema, pesquiso essa temática, e pesquiso também algumas questões relacionadas a gênero no Poder Judiciário, né? Então, acho que o tema que você apresentou aqui é um tema que rende sempre muita coisa, é um tema que ainda é polêmico, né? Porque a gente vive numa estrutura de machismo, e isso é inerente, isso faz parte. Então, a gente sabe que enfrenta ainda muitos obstáculos, muitas questões, para que a gente consiga, de fato, ter ali uma ideia de igualdade. Teve uma pesquisa há algum tempo atrás, né, que foi publicada, que a gente só vai conseguir atingir ali uma igualdade em relação à carreira, em relação a salário, né, em comparação com os homens daqui a 300 ou 400 anos. Então, a gente tem um caminho muito longo a percorrer. Eu me sinto muito privilegiada porque eu trabalho com grandes mulheres que são grandes líderes, né, nas duas instituições de ensino em que eu atuo, especialmente na Unigran Rio, porque tanto o campus de Nova Iguaçu quanto o Duque de Caxias são coordenados, né, o direito é coordenado por mulheres. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade, né? A gente sabe que nem toda empresa e nem toda instituição tem esse olhar, né? A gente sabe que as diferenças ainda são fortes, são gritantes. No campo político, né, nós sabemos que isso acontece. A gente tem agora a eleição próxima da OAB, né? É importante a gente pontuar isso. No Rio, na seccional, nós teremos uma chapa de mulheres, de 2 mulheres, presidente e vice-presidente. Nós temos uma legislação que obriga as chapas a terem ali a questão da paridade, né, entre homens e mulheres. Mas, por exemplo, nas eleições municipais de Nova Iguaçu, eu sou de Nova Iguaçu, nós não tivemos mulheres eleitas, Entendo. né? Então, são questões que a gente ainda vai precisar discutir, trabalhar bastante, para que a gente consiga chegar num lugar próximo de uma igualdade, de um equilíbrio ali nas questões de gênero. Inclusive, para destacar,
Na UAB Rio de Janeiro, para suceder o doutor Luciano Bandeira, a chapa que está aí compondo é da doutora Ana Tereza Basílio, não é isso? Com a Silvia Drummond como vice. Que bacana. E, inclusive, em Belford Roxo, lá com o atual presidente, doutor Abelardo Tenório, instituição a qual, poxa, além de parceiros, a gente tem uma proximidade muito grande, será a doutora Silmara Berriel. Eu acho importante e penso que essa oxigenação, esse ciclo, ele precisa acontecer. Porque eu costumo dizer o seguinte: nós homens buscamos a perfeição. Vocês mulheres nasceram perfeitas, né? Então, essa estrutura de machismo, patriarcado, essa estrutura mais impositiva relacionada ao homem arcaico que existia antigamente, eu acredito que isso está se desconstruindo. Por quê? Porque hoje a maioria dos homens busca um nível técnico muito maior. Já vista a aproximação que eles hoje observam da necessidade de ter as mulheres dentro das instituições. O complicado nisso tudo, não defendendo aqui, é que poucas mulheres participam. Exemplo agora que foi dito por você, assim, que me permita. Temos a legislação, precisa ter paridade, precisa ter as mulheres. Mas cadê você, mulher? Cadê você? Você precisa participar, você precisa ter referências. Temos aqui a doutora Caroline, nós temos aqui a nossa Ana Tereza Basílio. Basílio, e Silmara Berriel, mulheres que, querendo ou não, podem servir de referência para vocês, como eu tenho as minhas. Então, precisamos nos unir, compartilhar essa ideia e fazer com que o país ele cresça, ele evolua e que as mulheres, com essa participação, digamos, perfeita, né? Porque vocês são as únicas responsáveis por gerar, eu acho que é o momento assim mais ímpar. Eu acho que é o ápice da mulher, que é gerar uma criança, um ser. Eu sou um cara muito família, então esse tema até mexe muito comigo. Mas, considerando tudo isso, você, mulher, participe, acompanhe. E vou deixar aqui uma pergunta. Hoje, o que você observa dentro desse cenário de família, esse atual momento relacionado à família? Por quê? Eu sou da seguinte linha de raciocínio: papai, mamãe e os filhinhos. Só que hoje, até mesmo por questões de Constituição, por questões de súmulas, casos que chegaram ao STF, o conceito de família ele ficou mais amplo. E isso eu acho bacana, porém, dentro das suas devidas proporções. Porque o que a gente observa hoje é uma inversão de minorias tentando desfazer um sistema que a própria ciência explica, a própria evolução do ser humano explica, que é o conceito de evolução darwinista, né, da evolução humana. Como você observa hoje esse cenário? Muitas pessoas estão preparadas para gerar, ter, construir e manter uma família hoje, no atual momento, ou ainda precisa muito ser evidenciado esse tema? Vamos lá, você começa a sua fala falando sobre maternidade, né? E que de fato é algo que é transformador. E até isso é usado contra a gente em vários momentos. Em que sentido? Numa empresa, né? Vamos contratar uma mulher, mas ela está em idade fértil. Essa mulher, por estar em idade fértil, ela poderia abrir mão dos seus afazeres aqui na empresa? Será que ela seria melhor para ser promovida, tendo em vista que ela pode, em algum momento, ter que levar o filho para o médico e se dedicar à família? Então, a gente enfrenta muitos obstáculos, né? E aquilo que deveria ser algo, como você muito bem fez, de nos valorizar, acaba sendo algo que nos
desvaloriza. Desconstrói, né? Exatamente. Então, a gente ainda enfrenta essas questões. Entrevistas de emprego, a gente tem vários relatos, né? Entre as questões que não poderiam ser tratadas, que jamais poderiam ser colocadas como objeto de pergunta, mas se a mulher está em idade fértil, se ela já é casada, se ela tem filhos, quantos filhos, se pretende ter mais filhos. Em tremendo século XXI? Em tremendo século XXI. Em entrevista para emprego? Eu fico assim, até é vergonhoso, né? A gente ter que falar isso em pleno século XXI, em pleno 2024, mas eu fico muito feliz que você viva num lugar em que isso não chame a sua atenção, porque você não tem tantas questões nesse sentido pipocando, mas a gente ainda enfrenta muitas questões nesse sentido, né? E aí você tem, passa por certas coisas, e a gente fala muito na advocacia o seguinte: para um homem ser considerado um advogado, basta ele ter o OAB e utilizar um terno. Para a mulher ser considerada uma boa advogada, ela tem que ter a OAB, ela tem que estar bem vestida, ela tem que estar no salto, ela tem que falar super bem sobre algo que está muito atualizado e ela tem que o tempo todo demonstrar ali o quanto ela é competente. Não basta só ser competente. E aí, além de tudo isso, a gente ainda lida com uma invalidação que a sociedade nos impõe. Então, a gente o tempo todo precisa de uma validação. Muitas vezes a gente precisa de uma validação de um homem, né? Muitas vezes a gente precisa de apoio. Então, eu estive algum tempo atrás numa cerimônia de entrega de carteiras na OAB do Rio, com a doutora Ana presidindo essa entrega, a doutora Silvia Drummond estava ali, e eles me disseram que eu fui como paraninfa, fui convidada para ser paraninfa, né? Fiz um discurso e tudo, eles me disseram assim, foi uma mesa histórica. Eu falei, mas por que uma mesa histórica? Porque é a primeira vez que a gente tem uma mesa que a maioria é composta por mulheres. Nossa. Na OAB da seccional, A né? gente tá falando, poxa, de toda uma região. Exatamente, né? Eu fiquei, assim, surpresa, porque, bem ou mal, no ambiente acadêmico, a gente não observa tanto isso. Mas dentro das instituições a gente ainda observa. Então, para ser uma surpresa, né? Por que está gerando tanta comoção, eu acho, a candidatura da doutora Ana e da doutora Silvia, né? Porque é histórico. É histórico, mas a gente precisa de parceiros, a gente precisa de homens que pensem como você e que nos apoiem e que estejam ali para entender essas questões. E por isso a gente precisa debater, né? Não é uma coisa antiga, não é algo do século passado, não é algo que só acontece em alguns lugares, não é assim, infelizmente. A gente gostaria muito de não ter que ainda estar falando sobre isso. Mas isso não acontece. E aí você me perguntou sobre a questão das novas famílias, né? Hoje a gente tem várias espécies de família. E quando a gente fala de família, a gente fala de famílias. Então hoje a gente sequer chama mais o direito de família, né? A gente chama de direito das famílias justamente por conta dessa pluralidade. Então a gente tem famílias avoengas, a gente tem famílias monoparentais e que os índices mostram pra gente que a maioria é chefiada por mulheres. Então, quando eu tenho famílias monoparentais, quer dizer, um pai com os seus filhos, né? Geralmente é só a mãe. Nossa. Dificilmente você tem... O número de famílias monoparentais chefiadas por homens é muito inferior às famílias monoparentais chefiadas por mulheres. Nossa. Né? Então, isso impacta sobremaneira, porque essas mulheres precisam ir para o mercado de trabalho. E essas mulheres precisam ser aceitas no mercado de trabalho, precisam ser valorizadas no mercado de trabalho, mas essas mulheres precisam de uma rede de apoio. Essas mulheres precisam de políticas públicas para que aqueles filhos delas possam estar na escola, na creche, né? Tenham ali educação, tenham ali atividades durante o período em que ela está trabalhando. Então, para um homem trabalhar, ele só precisa botar a roupa e vai. A mulher precisa de uma rede de apoio, precisa saber quem vai ficar com as crianças. Então, essas questões, elas ainda são muito fortes. Principalmente se a gente vai falando de contexto de Baixada Fluminense. Nossa. Né? Isso impacta ainda mais aqui. E aí, essa multiplicidade de famílias, ela não é nada novo. O que é novo é o reconhecimento delas por parte do Estado juiz. Né? A gente sempre teve formas diferentes de família. Mas o que acontece? Essas famílias muitas vezes eram
massacradas pela sociedade, né? A gente tinha os conceitos de filho ilegítimo, filhos espúrios, filhos legitimados, que eram aqueles tidos fora do casamento, mas depois os pais casavam. Então, eles ainda assim não tinham status quo do filho que foi tido dentro do casamento. O título em si, né? Não né? tinha aceitação. Não tinha aceitação, né? Sempre tivemos famílias homoafetivas, mas você não tinha um reconhecimento jurídico. Então, o que acontecia? Você tinha casais que viviam juntos toda uma vida, cuidavam um do outro toda uma vida. Quando um deles falecia, né, a sua herança, e ele, obviamente, ao longo do tempo, construía uma vida e com isso adquiria bens. O que acontecia com esses bens? Ia para a família que muitas vezes o renegava, que muitas vezes colocava ele para fora de casa. E foi assim durante muitos anos, né? Então, o Estado, ele tem que reconhecer, tutelar e proteger a família. Não cabe ele determinar quem é ou não é a família, né? E o conceito de família multiplicado, plural, do jeito que tá, comporta hoje, por exemplo, as famílias multiespécies ou as famílias unipessoais. E por que isso é importante? Ah, professora, para que eu vou querer reconhecer uma família de uma pessoa? Porque essa família unipessoal tem bem de família. E o bem de família é uma garantia para ele, para a dignidade da pessoa humana, para o mínimo existencial, né? Então, se eu não protejo ele porque eu entendo que ele não é família, porque ele é uma pessoa só, que pode ser por uma escolha, ou pode ser porque ficou viúvo, pode ser porque os filhos morreram, pode ser porque não tem, né, uma família biológica viva. E aí, se eu não protejo isso, eu estou discriminando. E aí, por que é o Estado que determina quem é ou quem não é a família, né? As relações humanas são muito complexas, a gente começou falando sobre isso, né? Sim. Como elas são complexas. E aí eu não sei, eu não entendo que o Estado seja a pessoa mais apta, né, a tutelar isso e a definir isso. Cabe ao Estado, sim, a proteção. E é isso que a gente tem visto acontecer, né? Temos aí muitas questões ainda divergentes, algumas serão sanadas com o novo Código Civil, o projeto se propõe a isso, mas algumas ainda vão ficar na lacuna. E isso causa uma insegurança jurídica, né? Porque aí a gente fica dependendo das decisões. E as decisões, elas variam conforme o momento social, político, histórico, institucional da época. Então, pra gente que atua, né, o direito é lindo, causa sempre essa curiosidade, porque tem sempre coisas novas, mas gera insegurança jurídica para essas pessoas, né, que vivem ali sem saber exatamente em que momento vão ser família, se não serão mais, se vão ter seus direitos resguardados, se vão perder. Então, isso a gente realmente precisa que a legislação não defina, mas proteja. Tratando-se de Estado juiz, eu observo atualmente uma distância do Estado em si, até por questões mesmo de fatos sociais, como aqui foi bem explicado, até alguns princípios constitucionais você acabou citando, que eu observo o Estado cada vez mais se distanciando desse tipo de responsabilidade por algumas questões até mesmo político-partidária. Não entrando aqui dentro desse tipo de discussão, porque nem é o caso, mas você tem grande participação nisso. Porque se você não tem um Estado que te motiva, te garante o mínimo existencial, te garante uma proteção jurídica, você não constitui uma família digna. Independente de quem seja. A ou B, a gente não está falando aqui de direita, de esquerda, de A, de B. Não. Nós estamos falando aqui dentro de uma linha de existência pautada no direito do ser humano. Então você precisa compreender isso. Então é importante que você compreenda a sua participação, compreenda o posicionamento do Estado, para que você construa uma sociedade justa, solidária e que você mereça assim como eu. Agora, o que a gente não pode observar hoje é que o que a gente vai fazer amanhã? Uma criança é responsabilidade. Ter família é responsabilidade. Ah, não gostei, vou me separar. Poxa, calma. Conviver é evoluir. Conviver é progredir e, principalmente, compreender
o que a diferença traz, seja entre homem e mulher, seja entre mulher e mulher, seja entre homem e homem. Não tô aqui para discutir isso, mas você precisa dar o que você tem, respeito para ser respeitado, dentro de um contexto amplo. É o que a gente precisa compreender, porque nós estamos falando aqui de um tema muito complexo para se discutir, muito. Porém, infelizmente, nem eu, nem você tem a caneta para isso, mas com certeza nós brevemente vamos providenciar um bate-papo, um Isaac falando com você, com algumas autoridades referentes a isso. E detalhe, Isaac falando com você, está terminando esse primeiro bloco, e você fica aí porque já estamos voltando com muita novidade. Isaac falando com você é isso, recebendo hoje a doutora Carmen Caroline, fera, e detalhe, uma mulher que é exemplo para muitas igual a você. Fique conosco, já já estamos de volta.